Saúde, força e fé para vocês. Estamos aqui em mais um episódio do CEO TV Podcast. Nós vamos apresentar um convidado iluminado que teve ideias iluminadas, que revolucionou os aeroportos no Brasil e revolucionou a forma da sua acomodação e do seu bem-estar nos aeroportos do Brasil, te dando um upscaling mental que gera um conforto de você estar no aeroporto, que é um ambiente, vamos combinar, bastante desconfortável. Então a gente vai apresentar esse business aqui hoje, que chama-se Siesta Box, e o seu sócio fundador, que é o Tuca Andrade, um grande amigo, participou do Shark Tank, também expondo essa ideia para o Brasil todo. Então hoje vocês vão conhecer Tuca e, em particular, vão conhecer esse projeto do Siesta Box, que está aqui no aeroporto de Campinas, de São Paulo, no aeroporto de Brasília, e inicia uma operação no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Então, com vocês, a gente tem a honra aqui de receber esse grande empreendedor, esse grande amigo, essa grande persona também, que é, além de empreendedor, você tem que ser uma grande pessoa, ele comunga as duas coisas, é uma grande pessoa e é um grande empresário. E você agora vai se conectar a ele também aí do outro lado do seu celular, da sua TV, onde você esteja, tá bom? Gente, boa tarde. Eu sou Tuca Paz de Andrade, eu sou o idealizador do projeto Siesta Box. Hoje é um prazer estar aqui com meu amigo Rodrigo Anenques, do CEO TV. A gente já vinha há algum tempo tentando agendar um bate-papo, né? E aconteceu agora a oportunidade e estamos aqui exatamente para desvendar o negócio Siesta Box, ou seja, para a gente fazer o Siesta Box explicado. Pessoal, nós queremos agradecer que nesta semana já tivemos um marco aqui no canal, que foi atingir a marca de 30 países ouvindo, comentando, participando desse programa de empreendedorismo, que na verdade é um programa feito para vocês, para que a gente troque ideias, a gente troque energias positivas de empreendedorismo no mundo inteiro. E nós contamos com a coisa mais importante desse canal é a sua inscrição e a sua audiência. Então a gente pede para quem não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Tem muita gente que assiste o programa, mas não se inscreveu ainda. Então a gente pede, a sua inscrição é de graça, você não paga nada. E se você tem amigos que também gostam de empreendedorismo, de assistir pessoas, mesmo que seja 5 minutos, num corte de 3 minutos, que congregam essa ideia de empreendedorismo e tem curiosidade de ver pessoas de sucesso e como essas pessoas chegaram no sucesso e como essas pessoas erraram também. Isso é muito importante, a gente se perceber através da vida dos outros, assim nesse nosso canal, e você vai ter muitas boas informações aí toda semana, pelo menos aí 2 podcasts a gente está buscando trazer para vocês, tá bom? Então, antes da gente começar esse bate-papo, a gente vai se conectar um pouco com a pessoa de Tuca, né? E quer que eu vou fazer um desafio para você. Tá vendo essa pilha de cartas que está na sua frente? Aí Sim. é que você pegue uma carta aleatória aí, que são cartas para se falar no coração, e eu vou falar uma cartinha aqui que se fala-se de empresa, tá? Eu vou começar aqui lendo essa carta aqui, que é uma carta, uma pergunta empresarial, e você responde para a nossa audiência aí, te conhecer um pouco mais. Desse lado azul que se representaria o lado empreendedor e o lado verde que é um lado mais do coração. Então vai a minha primeira pergunta para você. Quais as dificuldades e as oportunidades do mercado em que você está inserido? Bom, as oportunidades, elas existem no momento que você chega mais cedo e você consegue, de repente, beber água limpa no rio. Quando você começa a ter uma concorrência muito acirrada, automaticamente as dificuldades elas começam a ocorrer. Isso é natural em qualquer ambiente, né? Nós iniciamos a nossa operação basicamente em 2015, só que eu já vinha estudando todo esse processo, fazendo um benchmark desde 2012, né? Eu tive a oportunidade, gente, de trabalhar na Varig, e em 88, talvez alguns de vocês lembrem, outros não, houve uma greve muito grande de tripulantes e isso afetou o Brasil inteiro de uma forma absurda. De maneira que você tinha os grandes aeroportos, como os aeroportos na ocasião era de, acho que Congonhas, aqui em São Paulo, Guarulhos ainda não existia,
o aeroporto estava iniciando a sua operação. Você tinha o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o aeroporto de Recife, Salvador, e isso foi um verdadeiro caos. Você imagine que quando você faz uma programação de viagens, seja ele principalmente de férias, né? Você tem o seu dinheiro lá e o dinheiro está contado de certa forma para você usar no hotel, alimentação, passeios, etc. Aí, no dia que está programado para tu retornar para casa, não tem avião. Por quê? Porque está todo mundo em greve. E esse é um problema que é um problema mundial, não é um problema que afetou só o Brasil, porque na hora que você tem uma greve dos tripulantes aqui no Brasil, você afeta todo um ecossistema enorme, porque os aviões que estão vindo da Europa para cá, ou do continente norte dos Estados Unidos para cá, e retornando, eles param. Param não porque a tripulação não vai, mas o pessoal de terra também não vai participar do serviço, ou seja, todo mundo para, tanto o pessoal de terra quanto o pessoal do ar. Então, eu vivi esse momento e isso marcou muito a minha trajetória. E também, como ex-funcionário Varig, tinha um fato muito interessante. Nós não tínhamos espaço positivo. O que significa isso? Nós tínhamos os bilhetes aéreos para poder voar, mas dependíamos de ter espaço na aeronave para nós sermos acomodados. Tá? Então, muitas vezes, eu saía da minha base, que era Recife, e chegava no Rio de Janeiro, ou aqui mesmo em Guarulhos, e o avião, esse trecho para qualquer outro lugar do Brasil ou para fora do Brasil, estava totalmente lotado. Então a gente ia ficando. E isso era muito chato. Então, essa é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante para vocês conhecerem as dificuldades. Então, isso marcou a minha vida. Eu passei muito tempo trabalhando na área de turismo, até os anos 90. Foi quando eu resolvi montar uma empresa de tecnologia, chamada MediaVox, e essa empresa de tecnologia eu aprendi muita coisa com os meus sócios. Depois, o que eu fiz, gente? Eu juntei simplesmente o meu conhecimento de turismo com o conhecimento de tecnologia e resolvi montar o Siesta Box. Quando a gente entrou no mercado, né, muita gente nem acreditava no que a gente estava fazendo. No aeroporto de Recife, na ocasião, estava sendo construído do outro lado da rua um Ibis. E aí, em um determinado momento, o gerente comercial, ele chegou para a gente e disse assim: olha, vocês têm certeza do que tu vai fazer? Tem um Ibis do outro lado, eu vou ter um conector do aeroporto que possivelmente vai ser autorizado para baixar no Ibis e vocês sabem o que estão fazendo, vocês vão perder dinheiro. Eu falei: não vou perder dinheiro. O passageiro que está de aeroporto, ele não sai do aeroporto. Ele tem medo de perder o voo, ele tem medo de atrasar. Então, continuei firme e forte no meu pensamento. Montamos um MVP com 4 cabines no aeroporto de Recife e fomos vitoriosos. Só para coisa, antes de entrar no detalhe, só para fechar a pergunta. Perfeito. Quais oportunidades de mercado você está inserido? Aí foi? Ok. Hoje, nós estamos inseridos em 3 aeroportos, gente. Nós estamos inseridos no aeroporto de Brasília, estamos no aeroporto de Viracopos, tá? E temos lá no aeroporto de Viracopos 2 operações e estamos inaugurando na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, o aeroporto de BH Airport em Belo Horizonte, lá em Confins. Nós vamos estar também com cabines aguardando vocês para recepcioná-los. Pessoal, só para fazer um break de ice aí dessa pergunta, até desculpe o Tuca aí para coisar, porque aí a gente vai entrar depois no detalhe para você explicar de forma belíssima aí esse projeto. Esse projeto, pessoal, aí, depois dessa introdução, consiste em cabines que são mini hotéis nos aeroportos, onde você vai ter o conceito de uma sala VIP privada. Você, ao invés de ficar descansando ou esperando seu voo, uma conexão lá naquela cadeira dura do aeroporto, ou você vai para uma sala VIP, quem não tem acesso a uma sala VIP, você pode ter acesso a uma sala VIP privada. Tuca vai explicar tudo isso aí. Se você puder, Tuca, agora
ler essa pergunta aí que está ao seu... Ok? Qual mudança de hábito causaria um enorme impacto positivo na sua saúde? Bom, eu acho que o maior impacto que pode causar na saúde, não só minha, como de qualquer outro grande executivo, e hoje nós estamos num mundo totalmente interligado e digital, é você ter a possibilidade e a capacidade eh, de poder operar em qualquer lugar do mundo, ou seja, você não precisa estar preso num lugar, tá? Você é um homem do mundo para o mundo. E ao mesmo tempo, você não ter hora também para isso, tá? Então eu acho que a melhor coisa que você pode ter é a liberdade de poder estar trabalhando em qualquer lugar, a qualquer momento, sem precisar estar preso numa cidade ou dentro de um escritório dentro de 4 paredes. Isso para mim, a liberdade é uma coisa que não tem preço e afeta absurdamente a tua saúde. Sensacional. Vocês que estão aí nos assistindo agora, só para conhecer um pouquinho aí a parte pessoal de Turca e um, um headline aí da parte dessa perguntinha que eu fiz profissional, a gente agora vai entender o detalhe com ele de o que é o Siesta Box, qual o benefício que isso pode trazer para você que está transeunte no aeroporto, está de passagem no aeroporto, né? Então, ô Tuca, um dos grandes problemas que eu mesmo me sinto muito desavontade, digamos, no aeroporto, é que você chega sempre na pressa, sai na pressa, e quando você tem uma conexão mais longa, é um sofrimento. Eu já passei diversas oportunidades, até no exterior, em Recife até também passei isso. Você tá ali, não tem tanto tempo de voo de conexão, mas é um tempo razoável, vamos supor 3 horas, assim, que dá para se virar entre uma lanchonete e ficar por ali. Mas aí eu disse: "Ah, vou na sala VIP", aquele negócio de você fazer aquele esforço de conseguir primeiro ter esse danado desses cartões que permitem essa sala VIP, mas quando fui entrar na sala VIP, que é que tinha? Uma fila gigante, velho, para entrar na sala VIP. E aí eu pensei: "Cara, ficar aqui em pé, numa fila, para entrar, para sentar, só para comer o lanche, é melhor pagar um lanche aqui fora e ficar sentado aqui fora, do que ficar numa fila", muito confortável. Passei isso em Recife, passei isso nos Estados Unidos, passei isso na Europa, no verão da Europa, ou seja, sala VIP super lotada, já ou você ficava numa fila, ou você ficava ali esperando, ganhava um ticket de espera, né, eletrônico. Pô, teve em Recife, por exemplo, ficou 2 horas, pô, aí você perde, digamos que a motivação de ir para uma sala VIP dessa, você vai ficar ali preocupado se não perde o horário, quando entra já está na hora de sair. Então, alternativamente, esse business que você vai apresentar aqui pra gente é uma alternativa para quem, primeiro, quem não pode ir para uma sala VIP, poder ir para uma sala VIP particular, que é as cabines do Siesta Box. Então, se você puder contar a história desse negócio Sim, e qual é o benefício para quem está no aeroporto utilizar o serviço do Siesta Box. Rodrigo, antes de tudo, eu acho que é muito importante dizer que aeroporto é um local que é muito bacana, mas é desconfortável, ele é barulhento, ele não te dá privacidade e até problemas de segurança, inclusive, tá? Qual é a boa imagem que você pode, normalmente você tem no aeroporto, é porque você está viajando, você está, sabe, saindo de um ambiente, indo para outro ambiente, e, e ele te gera também algumas coisas interessantes, por exemplo, de repente o primeiro beijo, a primeira viagem, e isso é o que marca o negócio aeroporto. Mas ele é um ambiente, eu diria até insalubre, na muitas das ocasiões. O advento da sala VIP realmente é uma coisa que começa a mudar a dinâmica nesse sentido, porque o que era o aeroporto antes? Era um aeródromo e poltronas duras para você esperar o seu avião. No momento adequado, você fazia o embarque e acabou. Com o advento das salas VIPs, né, você passou a ter um ambiente bacana que você pode sentar, descansar, tem uma TV, tem um bom sofá, tem uma alimentação. Só que esse equipamento começou a superlotar,
Porque no primeiro momento, esse benefício, vamos falar assim, ele era distribuído para poucos. E hoje isso disseminou de uma forma tal que tem vários cartões que dão, hoje já tem esse benefício, que é exatamente o Priority Pass ou Lounge Key. Com isso você tem algumas horas gratuitas dentro dessas salas VIPs. O que ocorre é que essas salas VIP, pelo fato de você poder usufruir desse benefício, as pessoas começam a ir, e ela fica extremamente tumultuada. Você chega a pegar fila para entrar, né? Tanto que já existe algumas salas VIPs no mundo, e quiçá se já algumas aqui no Brasil, você agora vai ter que fazer reserva antecipada para poder ter espaço naquele horário e cumprir o horário que eles estão pedindo, que aí você só pode ficar 3 horas lá dentro, depois você sai e uma outra pessoa assume seu lugar, né? Como aeroporto, ele é um ambiente em que você trabalha com pico e vale, então você tem uma concentração muito grande antes dos voos saírem, porque é exatamente quando vai todo mundo para o aeroporto, e usa exatamente nesse momento a sala VIP, e depois ela começa a esvaziar. Então, qual é a sacada do Siesta Box? Primeiro é que ele é um ambiente de aproximadamente 5 metros quadrados, com todo o conforto. Então ele tem uma cama de mola, ele tem uma TV de 32 polegadas, ele tem Wi-Fi, ele tem ar-condicionado, né? E tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que é a segurança, vamos falar, da limpeza em si, tá? Isso é uma coisa que depois eu gostaria de tocar nesse tema, voltar, porque nós estamos hoje, aeroporto, porto, são ambientes que, vamos falar, é um hub de doenças para o mundo inteiro. Então, o que acontece lá na Europa, para vir de lá para cá, tem que vir dentro de um avião. E quando ele chega dentro do aeroporto, ele aqui começa a disseminar, não só dentro do aeroporto, mas também em grandes aglomerações. Então, isso são aprendizados que a gente vai tendo ao longo do tempo. E a gente vai retornar nesse tema. Veja, então, voltando. A sala VIP, ela vem amenizar esse problema. E aí nós começamos a entender que, e aí volta ao meu passado, que eu comentei agora há pouco, de greve, problemas meteorológicos, equipamentos com defeito mecânico que de repente atrasa, né? E a malha aérea é um negócio que é muito arrumada. Então, avião no solo é prejuízo. Ele tem que chegar, soltar passageiro, pegar passageiro e ir embora. Quanto menor tempo em solo, melhor para a companhia, melhor para o aeroporto, melhor para todo mundo, inclusive para o passageiro. Então é um jogo ganha-ganha. A Siesta Box, ela vem exatamente para pegar essa lacuna de pessoas que estão em conexão ou chegam muito mais cedo no aeroporto e não quer ir para a sala VIP, quer ir para um ambiente privado, com todo o conforto, onde ele pode descansar algumas horas enquanto aguarda seu voo. Cara, isso tem um valor muito bacana, porque na hora em que você descansa, se você tem uma vida muito estressante, que vive voando de um lado para o outro, e mesmo que você esteja com a sua família, vamos imaginar o seguinte: você é uma mãe que tem um garoto de 4 anos, 5 anos de idade. Tu imagina isso, numa cadeira dura do aeroporto, essa criança correndo, gritando, e você se. Agora pega ela e coloca dentro de um ambiente onde ela está vendo lá uma TV, de repente com um desenho animado, ela vai acalmar, ela vai relaxar. Então, o que você ganha nisso? Ganha primeiro se você está num nível de estresse muito alto, esse nível de estresse baixa. Você melhora teu raciocínio, tá? E fica mais aberto para conversar com as pessoas, é legal. Porque quando você está muito agitado, se alguém de repente toca em você, pode levar choque. Né? Leva choque, porque você está irritado, então você de repente pode falar alguma coisa e o outro responde da maneira que você também não queria ouvir, e aí começa. Então, o Siesta Box é muito bacana nisso, né? É um ambiente em que você chega privado, você tem privacidade, você tem conforto, você tem segurança, e além de tudo, você tem uma coisa que é um ambiente sanitizado quase 100%. Por que eu digo isso?
porque é a única empresa do Brasil, e aí eu posso dizer, nessa área de micro-hotelaria dentro do aeroporto, que utiliza um negócio chamado lâmpada UV. E isso é um aprendizado exatamente da pandemia. A lâmpada, você faz a limpeza química, limpa todo o ambiente, mas na hora em que a camareira ela está fazendo a arrumação, ela tem que tirar do invólucro de plástico a rouparia e ela tem que assentar isso bem arrumado nas camas. Ora, ela está lá com a mão dela tem micróbios, tem bactéria, tem tudo. Então você já deixou a sua impressão digital acolá. A mesma coisa se eu tocar na parede. Então, a grande diferença, nós temos várias diferenças em relação a vários produtos que existem no mercado, né? Essa é uma delas, é a capacidade de dizer, eu estou te entregando um equipamento que ele é quase 100% sanitizado, porque terminou a limpeza química, aí você tem um período de hibernação de mais ou menos 10, 12 minutos, em que a lâmpada UV fica ligada, exatamente para matar todas as bactérias e todos os vírus que estão ali dentro. Porque a lâmpada UV em contato com o oxigênio, ela transforma o que está lá dentro em ozônio. E o ozônio é um excelente sanitizador, ok? Então, isso é um pouquinho do Cesta Box. Sem contar, gente, que é um equipamento que é 100% automatizado. Você não vai encontrar isso absolutamente em nenhum aeroporto do Brasil. Quiçá em aeroportos, talvez, da América Latina, né? Ou, quiçá, dos Estados Unidos, Europa. Né? Toda operação, ela começa dentro de um negócio chamado na homepage do Cesta Box, onde você decide qual é o aeroporto, a data, a hora e quantas horas pretende ficar na cabine. E eu te devolvo em tempo real disponibilidade e preço. Ora, uma vez que você aceitou o preço, automaticamente você, se tiver cadastrado, já passa direto. Se não está, vai fazer um micro cadastro. Por sinal, a partir de dentro de mais alguns dias, esse cadastro ele deve ser um pouco mais longo. Eu até recomendo que as pessoas que pretendem usar o nosso equipamento, que o façam com muita antecedência, porque nós agora seremos obrigados, através de uma portaria do Ministério de Turismo, a preencher uma ficha que é a FNRH, que antes era feita na mão, a Cesta Box já fazia parte dela eletronicamente, só que agora ela vai conter muito mais informações, possivelmente endereço, cidade de origem, cidade de destino e por aí vai. Então, recomendo que façam isso com bastante antecedência para evitar, de última hora, vocês não encontrarem espaço, porque são poucas cabines que tem em cada aeroporto. Então, voltando, ela é 100% automatizada, você compra na internet, escolhe aeroporto, escolhe o data, hora, quantidade de horas, faz um cadastro e coloca, e aí você faz o teu pagamento. Hoje nós temos o pagamento em Pix ou cartão de crédito. Dentro de mais alguns dias nós vamos estar, inclusive, liberando o pagamento via Livelo, o que significa que você vai poder pagar com pontos Livelo, tá? E ainda tem um outro que é a possibilidade de, se você tem o benefício do Priority Pass ou Lounge Key, de poder presencialmente, porque é a regra deles, eu não posso quebrar, de fazer a reserva em locos. Tem disponibilidade? Tem, ok. Então você vai e utiliza a cabine. No entanto, eu quero aqui fazer um spoiler muito importante, que a partir da próxima semana nós vamos estar lançando um produto com a Priority Pass Lounge Key. Nós vamos fazer primeiro um MVP em Campinas, que vai ser o primeiro, vamos falar, microhotelaria, tá? Dentro do aeroporto, a fazer pré-reserva. O que significa isso? É a possibilidade de você, que é associado do Priority Pass ou Lounge Key, acessar o site da Priority Pass, se loga, procura lá as cabines Cesta Box. No primeiro momento vai ser a cabine de Viracopos.
E aí vai abrir lá um ambiente para você fazer a sua pré-reserva. Ela vai pedir algumas informações. Essas informações, quando é preenchida, que você aceita as condições que são do sistema lá da Private Pass, essa informação vem diretamente para a gente e você já fica com sua reserva garantida, que ao chegar no ambiente, basta falar com a nossa camareira, a nossa recepcionista, e ela vai simplesmente ativar. Você vai ter que fazer os outros procedimentos, que é passar o cartão do benefício e ativar a sua reserva. Então isso vai ser um ganho muito legal também para os clientes da Private Pass Lounge Key, com a Siesta Box. Então, nós temos aí, olha gente, 4 formas de pagamento: crédito, Pix, dentro de mais algum dia nós vamos ter a Livelo, e já temos aí a Private Pass Lounge Key, tá? E vem mais coisas por aí, que a gente já vem discutindo e conversando com alguns players do mercado. Feito isso, automaticamente o sistema manda para o teu e-mail o voucher, que ele tem um link, tá? Vai ter um link lá, ou um botão, dependendo do tipo de e-mail que você utiliza, e ao chegar na frente da cabine, basta você clicar no link e o sistema já vai fazer o teu check-in. Nós vamos ativar a cabine e nesse momento você vai receber uma chave randômica em que essa chave vai permanecer contigo durante o período de locação. E aí você pode entrar e sair da cabine quantas vezes quiser, tá? E vai também habilitar um outro botão que é para você controlar os equipamentos da cabine, que é luz, ar-condicionado e TV, tá? Tem também, dentro desse conjunto, você vai poder ver os teus horários de voo, tá? Qual é o horário, se está confirmado ou não está confirmado. Então, isso tudo é um conjunto de serviços que a gente vem fazendo, desenvolvendo ao longo do tempo. Ao final, o check-out é um check-out expresso, porque como a gente vende somente o serviço, não tem negócio, eu estou vendendo água, ou eu estou concorrendo com o restaurante da praça de alimentação, então você simplesmente fecha a porta, sai, fecha a porta e vai embora. Por que tudo isso? Porque a gente entende que o ambiente do aeroporto é um ambiente muito dinâmico. As pessoas estão sempre com pressa e o tempo delas é muito curto para que elas possam aproveitar ou descansar um pouco enquanto vem a próxima etapa do voo, tá? Então, eu acho que isso dá mais ou menos uma ideia. Importante vocês saberem que a Siesta Box é a primeira empresa das Américas a ter uma tecnologia que nós, em 2015, iniciamos com ela, que é o IoT, que é a Internet das Coisas. Internet World of Things, tá? Então, a gente enxerga cada quarto ou cada cabine como um ambiente, como se fosse um computador. Então, eu olho para ele, eu tenho condições de, à distância, ligar uma luz, desligar uma luz, mandar um comando, abrir uma porta, e etc. Então, isso é uma tecnologia que a gente aplicou em 2015, tá? E de lá para cá a gente só vem atualizando cada vez mais o nosso sistema, de maneira a dar cada vez mais rapidez e conforto ao nosso hóspede. Qual é o tempo médio, aproximadamente, que as pessoas costumam ficar dentro desse mini hotel, que é a cabine Siesta Box? E por que, depois eu pergunto então, depois o porquê o nome do Siesta Box, mas para o pessoal entender, mas qual é o tempo médio que as pessoas ficam lá? Olha só, isso depende muito de cada aeroporto, porque cada aeroporto ela tem uma dinâmica vamos dizer assim, diferente. Mas eu posso dizer o seguinte, um tempo médio, 3 horas e meia. 3 horas e meia. Uma curiosidade também que me ocorreu é que, no caso, você falou que o check-out eu vi, já fiquei hospedado em alguns
operações suas e achei um negócio assim sensacional. E sobretudo nesse easy checkout, que você simplesmente não precisa chamar alguém para poder encerrar o serviço ou apertar um botão, simplesmente abrir a porta, fechar e sair, né. Mas no caso de uma intercorrência de banheiro, por exemplo, que a pessoa precise ir no banheiro, qual seria a recomendação de uso? Quer dizer, sair do banheiro, se ele voltar, ele teria que fazer um novo acesso, como seria? Boa pergunta, Rodrigo. As cabines Cesta Box sempre estão próximas aos banheiros, tá? Do aeroporto, os equipamentos do aeroporto. Então, por exemplo, o aeroporto de Brasília, você desce uma escada rolante e o banheiro está embaixo. No aeroporto de Campinas, você vai andar mais ou menos aí uns 30 metros, tanto da unidade 1 quanto a unidade 2, que é no piso 1 e piso 2, então aproximadamente 30, 40 metros de distância. Então, você sai e retorna sem problema nenhum. A chave que você vai usar é a mesma, tá? Eu quero até, foi bem interessante essa tua pergunta, porque eu quero colocar algumas coisas que me perguntam bastante. E eu posso entrar e sair da cabine? Pode, quantas vezes quiser. Enquanto a cabine estiver dentro do horário de locação, a sua chave eletrônica vai estar valendo. Você pode entrar e sair quantas vezes tu desejar. Outra pergunta que sempre nos fazem, e a resposta é clara. Nossa, por que a tua cabine não tem uma fechadura do lado de dentro? Porque não tem necessidade, do lado de fora não tem tranco. Só quem abre a porta é você, só você tem a chave de acesso durante o período de locação. Agora, se você tiver algum tipo de BO dentro da cabine, aí sim, dentro da cabine você tem uma fechadura mecânica para que você abra ela e saia, tá? Então, nós buscamos ter o máximo possível de cuidado na hora da confecção da cabine, tanto que ela vem modificando ao longo do tempo. No primeiro momento, a gente chamou um grupo chamamos engenheiros, chamamos psicólogos, botamos pessoas que tinham problemas de fobia, para a gente poder entender a cabeça de cada uma delas e não só entender a cabeça, mas o sentimento deles em relação à cabine. Por que isso, gente? Porque esse conceito ele vem do Oriente, que eram aquelas cápsulas, tá? Que nos remetem a um negócio tipo uma cápsula que é um tubo de ensaio, né? Então as pessoas ficam com muito receio de estar dentro de um ambiente apertadinho. Veja quantas pessoas deixam de fazer de repente uma tomografia ou uma ressonância porque ela tem que entrar dentro de um ambiente extremamente fechado. E por que em um determinado momento as empresas de tecnologia que desenvolvem esse tipo de equipamento, eles abrem para exatamente poder atender mais pessoas? Porque muita gente só entra lá dentro se tiver medicada, tiver dormindo, né? Então, a cabine Cesta Box, desde os primórdios, ela pensa no hóspede, no conforto do hóspede. Então, a gente criou o conceito de janela para a rua. O que era o conceito de janela para a rua? Era você ter a possibilidade de, número 1, a porta ter um frame de vidro. 2, você poder, da TV que está dentro da cabine, ver o mundo exterior, para você ter uma sensação maior de liberdade. Com o passar dos tempos, nós fomos eliminando algumas coisas. Por exemplo, já a unidade 2, lá de Campinas, ela é toda em vidro. E nós usamos uma cortina de blackout. Por quê? Porque você se sente mais à vontade e se sente mais confortável na hora, inclusive, que você fecha a cortina de blackout, tá? Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, porque eu não tenho a bolinha mágica de saber tudo que passa na cabeça de todas as pessoas. A gente vai aprendendo com elas a cada vez mais melhorar o nosso equipamento e dar sempre o melhor conforto para vocês. Uma coisa que você comentou, que também é uma preocupação para quem fica nesse tipo de ambiente, é aquele display dos voos, que então dentro do Siesta Box, a TV lá tem acesso a esse aplicativo do aeroporto de informação de ida e vinda de voos?
Não é bem assim, Rodrigo. Essa informação de voos, ela está num aplicativo que eu chamo ele de controle remoto da cabine. Então, a- vamos falar, vamos falar isso, é o controle remoto da cabine, porque esse cara, ele tem alguns botões. Então, ele tem um botão, por exemplo, eu quero. Muita gente hoje, ninguém mais quer falar por telefone, é impressionante. Só quer digitar e digitar. Só que, lembra, veja, muitas vezes a camareira que está lá fora, ela chega um determinado momento que ela está cansada também. Então ela senta lá num ambiente, ela pode tirar um cochilo, pode acontecer isso, tá? Ou então ela tem algum tipo de atividade, que é buscar rouparia, é, ir ao banheiro, porque ela também é um ser humano, ela poder se alimentar, porque tem o horário da alimentação delas. Então, imagina o seguinte, você manda uma mensagem, ela está fora do ambiente das cabines, e ela não fica 24 horas olhando para uma tela de um telefone, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam isso e que aprendam a usar a chamada de áudio, de um ringue de chamada de telefone. Então, que use o WhatsApp ou o telefone tradicional, né? O telefone celular. Então, acho que isso é um ponto extremamente importante, que eu sempre digo, se é urgente, não escreva, ligue, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que é, o objetivo do nosso staff a bordo é para dar conforto a vocês, é dar algum tipo de segurança, porque tem muita gente que ainda não está muito familiarizado com o negócio de tecnologia. Então, a gente tem que também entender essa face da moeda ou desse diamante e dar esse tipo de suporte para essas pessoas, né? É, limpeza também. Elas têm que. Tem horas que eu estou com as 10 cabines lá ocupadas e aí saem as 10 simultaneamente. Imagina a loucura, porque já tem gente para entrar. E aí você tem que preparar isso tudo em tempo recorde. E, e as pessoas ficam, opa, vou mandar um chat, ou eu vou ligar, ou sei lá. E aí o que acontece? Ela não tem condições naquele momento de atender. Então, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara, porque eu acho que é importante essa informação. Primeiro, não cheguem no aeroporto sem ter a reserva. É muito importante ter a reserva. E aí, voltando aí para o nível de pergunta, a gente falou da questão do banheiro. Você falou que os aeroportos onde estão ubicadas as cabines, elas normalmente são próximas aí de 30, 40 metros, 35 metros dos banheiros para facilitar essa passagem. E falou, pastor, um negócio muito interessante, que assim, é uma dúvida minha. Se eu fiz a ativação da cabine, entrei, que momento eu posso sair? A qualquer momento, né? Você Sim. tem, enquanto seu Key Pass está ativo, está on, você pode entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Então aí, Tuca, continuando isso aí, eu tinha a curiosidade de fazer o seguinte. Por exemplo, uma pessoa com família, tá lá o pai, tá a mãe e tá o filho lá. Eles conseguem fazer uma única ativação e entrar a família, tendo em vista que é beliche? Sim, né? A ativação ela é única só, ela é única. A chave ela é única, porque afinal de contas é a chave da cabine e não das pessoas, tá? Ah, por que eu digo isso? Vamos lá. Você tem hoje no mercado, você tem um monte de hotéis que utilizam um cartão, tá? E você pode distribuir aquele cartão um para cada membro da família, tá? Mas a leitura do cartão, ela é uma só. Ela não é, aqui eu tenho uma chave, outra chave, outra chave. Não, é uma leitura única para todos eles. O que você tem é você dobrar, triplicar ou quadruplicar a quantidade de chaves de cartão, tá? Esse é um ponto. Uma coisa que eu queria chamar bastante atenção é que até foi legal essa queda de energia aqui para tirar a dúvida de muitos de vocês, né? Quanto à segurança da cabine. Todas as cabines Cesta Box têm no break. Então, pode ocorrer uma queda? Pode. E ocorre dentro do aeroporto também quedas de energia, tá? E nesse momento os no-breakers eles entram. Agora, lógico, o ar-condicionado vai funcionar? Não.
A TV vai funcionar? Não. Vai funcionar aquilo que é o primordial, que é a luz, a porta, para você poder entrar e sair, tá? E basicamente isso. E o Wi-Fi que a gente vai segurar, tá? Então, isso mostra para vocês o cuidado que a gente tem com os nossos passageiros. Eu, particularmente, eu não vou citar nomes, mas eu me sinto muito mal quando eu vou num quarto, e eu já tive isso dentro de alguns aeroportos, inclusive no Rio de Janeiro e em São Paulo também, em que eu não tenho uma janela para a rua, tá? Eu me sinto, mesmo que seja um pouco grande, eu me sinto muito fechado, né? Isso é o que eu chamo de cuidado com as pessoas. É você ter um ambiente em que você se sente agradável, que você pode tranquilamente deitar, dormir e ficar tranquilo, que ali é um ambiente limpo, seguro, confortável, tá? E privativo. Com relação à família, que você me questionou, eu diria para você o seguinte: hoje, as primeiras cabines a gente tinha cama individual e beliche, tá? Então isso aconteceu na unidade de Recife e na unidade de Campinas, a Campinas 1 que eu chamo, que é o VCP 1, mais um, porque lá são dois pisos, você tem o piso 1, que é o piso de embarque, e você tem o piso 2, que é o piso de desembarque, mas ambas unidades, elas estão dentro da área segura do aeroporto, que a gente chama área AR, que é tudo que está do raio-x para dentro, tá? Então, por que a gente busca sempre a área A, na maioria das vezes? Porque é onde os passageiros ficam confinados, né? O Brasil, como o mundo inteiro, na minha concepção, existem dois tipos de aeroporto. Um aeroporto que eu chamo de romântico e um aeroporto que eu chamo, como é que eu vou dizer, de confinamento, para não dizer outro nome, tá? O romântico, tudo acontece do raio-x para fora. Ou seja, se você pega os aeroportos antigos, como Congonhas, Santos Dumont, o aeroporto de Brasília, o antigo aeroporto de Brasília, o aeroporto de Recife, o aeroporto de São Luís e assim sucessivamente, de Natal. O Natal Novo não, estou falando o antigo que era lá em Parnamirim, tá? De Fortaleza, tudo acontecia do lado de fora. Então, tudo tinha o que? Era cafeteria, restaurante, lanchonete, livraria, drogaria, tudo estava da porta para fora. Você só entrava para a área de confinamento quando teu voo era chamado, aí chegou a hora de embarcar, e todo mundo passava pelo raio-x e ia para o portão de embarque. Isso já é numa etapa mais avançada. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, talvez aí Rodrigo se lembre, né? Eu cheguei a pegar, por exemplo, no aeroporto Santos Dumont, e aqui em Congonhas também, São Paulo e Recife, era uma mureta. Então a gente entrava e ia para a mureta, nós muitas vezes, sábado e domingo, para ver o movimento de aviões subindo e descendo nos aeródromos. Era muito legal. E hoje você ainda tem alguns aeroportos que tem esse tipo de dinâmica, né? O aeroporto de Recife tem essa dinâmica. O pessoal vai lá para praça de alimentação, tem uma área envidraçada enorme em que você fica vendo os aviões taxiando e descendo e subindo no aeródromo de Recife. Eu acredito que aqui também em Guarulhos tem, porque em um determinado momento um amigo nosso daqui nos convidou, isso em 2019, 2018, montar um hotel para spotter. Para quem não sabe o que é spotter, é aquele cara que ele é fã incondicional de tirar fotografia de avião. Então, quando chega o dia do spotter, ou chega uma aeronave, como chegou alguns dias atrás, uma aeronave russa, que ela é diferenciada, o aeroporto fica insuportável. Porque todos os spotters do estado ou fora do estado ficam sabendo do evento e vêm para cá, ou vai para os aeroportos.
para cá, força de expressão, para exatamente fotografar aquele equipamento. Então, é muito legal isso, você vê. Então, mas isso gera um tumulto. Sabe? Por exemplo, aqui o aeroporto de Guarulhos, dia do spotter, ou então quando tem um evento de algum equipamento novo descendo aqui na cabeceira da pista 9, gente do céu, é mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil spotters. Isso tumultua o dia a dia. Então você termina tendo que ter uma área específica, convidar os spotters para aquele local e tal. Então, aeroporto, como é também um hobby, tem coisa dentro do aeroporto que também é um hobby, né? Então, não sei aqui, mas no meu tempo de adolescente, na minha cidade, às vezes quando chegava meia-noite você não tinha um lugar onde comprar uma revista, onde tomar um lanche, né? Ou um ambiente que você pudesse chegar, sentar e comprar um cigarro. Naquela época todo mundo fumava, né? Onde era esse ambiente? Aeroporto, porque ele rodava 24 horas. Mesmo que não tivesse avião, mas você tinha algumas operações que funcionavam 24 horas. A Só de Ler era uma, que é famosa no Brasil. A livraria, acho que era Só de Ler também, a livraria. Eu não me lembro o nome da livraria, mas é uma livraria famosa também. Saraiva teve Saraiva, isso aí. de fechar. Isso. Então, assim, gente, aeroporto é um negócio muito, muito legal. Mas tem esses inconvenientes que eu acabei de comentar aqui no início, né? Barulho, falta de segurança, conforto e por aí vai. Uma outra coisa que me ocorre, Tuca, sobre esse tipo de operação é saber um pouco da conduta do passageiro, do hóspede lá, né? Como, por exemplo, a questão de alimentação. Como é que funciona o comportamento desse? Ele pode levar um lanche ou tem questão de frigobar dentro da cabine, ah, e se ele pode pegar a comida dele e fazer uma alimentação, mesmo que seja rápida, ou existe restrição para algum tipo de alimentação, que cada vez mais pessoas levam sua marmitinha, sua fruta, tem pessoas que têm a sua alimentação especial, e isso seria mão na roda, porque o cara, eu mesmo sou muitas vezes um desses, de que tem uma alimentação diferenciada, alguns lugares assim, eu tenho a minha marmitinha de fruta, não sei o que, e você não vai sentar num restaurante, numa praça de alimentação, com sua própria comida, né? Como é que funciona isso, essa dinâmica aí para quem quer se alimentar na cabine? Gente, olha só. Para a gente ser um easy check-in, né? Ser um check-in expresso, primeiro eu não posso vender nada lá dentro. Porque senão eu teria que, ao final do check-in, contabilizar os produtos que você, porventura, tivesse consumido. Segundo, o interesse do Cesta Box não é concorrer com a praça de alimentação, dizer, eu tenho aqui um frigobar, eu tenho água, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, absolutamente. O que a gente quer é que você, passageiro ou hóspede, use também os outros equipamentos. Hoje você tem praças de alimentação dentro do aeroporto, muito produto bacana. Você tem cafeterias maravilhosas, restaurantes muito bons, você tem fast food, né? Você tem sanduicherias, tem o Take to Go, né? Que também é uma novidade de uns anos para cá dentro dos aeroportos. Então, você tem uma infinidade de operações lá dentro. Então, eu vou ser mais um, vou concorrer com eles? Não, eu prefiro focar naquilo que eu sei fazer e sei fazer bem, que é vender horas de descanso. E aí, nesse ponto, a gente procura ser o melhor e dar o melhor de nós para vocês. Uma coisa que é importante também pro o executivo que está a trabalho. A gente vê muita gente hoje no aeroporto com o notebook aberto, ligado, trabalhando. Essa pessoa vai ter essa oportunidade de ter um Wi-Fi lá dentro. Como é que você pode explicar um pouco do conforto dessa pessoa que precisa trabalhar online? Muita gente que a gente vê no aeroporto, é muita gente com o computador aberto aí trabalhando. E às vezes precisa até de um sigilo, que a tela pode revelar alguma coisa, precisa estar mais reservado no lugar, né? Como é que isso pode dar um upscaling para esse momento, para quem precisa estar no aeroporto, mas precisa trabalhar até voar?
Veja, a cabine eu entendo que é um excelente ambiente para isso. Primeiro porque ela é anti-ruído, ela é uma cabine termoacústica. Lógico que se você botar um carro de som na porta, você vai ter algum tipo de ruído dentro que você não consegue barrar 100%. 100% você só consegue barrar o som se você tiver num ambiente que nem a estratosfera, se você estiver no vácuo completo, tá? Mas a gente consegue reduzir muito o problema de ruído dentro da cabine. Então, para quem vai fazer uma reunião, principalmente em vídeo, a cabine é um ambiente perfeito, né? Eu diria até para você o seguinte: no passado, há pouco tempo atrás, a gente usava ainda muito modems de, e os aeroportos deixavam nessa ocasião, a gente usava o modem de qualquer operadora. Isso tinha um lado bom e tinha um lado ruim, né? Qual é o lado bom disso? Era que você pagava mais barato, consequentemente, teu custo era menor. Qual é o lado ruim? Era que toda operação de modem, ele opera numa faixa de 2.4 ou 5, tá? Os mais modernos, você tem até 6. Só que você tem as faixas lá, os canais de transmissão. E imagina o seguinte, é, a faixa de transmissão é assim, ó, é pico e vale. Pico e vale. Então, na hora em que o meu modem está levantando, está pegando força, tá? Tem um aqui que está um pouquinho mais baixo. Então eu vou aqui, pum, derrubo esse cara da conexão, tá? Então nós mudamos isso, até por uma questão de normativa dos aeroportos, onde eles agora eles controlam esses canais, e nós passamos a ter em cada unidade nossa, no mínimo, um canal lá de 20 mega, aonde a gente utiliza uma parte muito pequena dessa banda para a nossa parte administrativa, porque ela é totalmente controlada, uma vez que fomos nós que desenvolvemos toda a parte de software, do aplicativo de front-end, back-end e os outros que rodam na periferia. Então os bits e bytes que a gente troca são muito pequenos, mas a gente deixa uma faixa de uma banda muito maior, porque hoje também você utiliza muito o streaming, que é para TV, o streaming de vídeo. Então você pode se conectar na nossa rede, que você vai ter uma boa banda de utilização, tá? Pode ocorrer problema? Pode. Como tudo ocorre problema, como agora há pouco aqui teve uma queda de energia, tá? Então, como a gente está conectado na rede do aeroporto, tá? Eventualmente pode acontecer algum tipo de BO, mas a gente procura sempre estar ali e responder na maior velocidade possível para que o hóspede sofra o mínimo e possa usufruir do equipamento e do tempo dele de descanso ou de trabalho da melhor maneira possível. Vocês então têm uma rede conectada à rede do aeroporto, mas quando você está dentro da cabine, você acessa a sua rede, se é essa box lá, uma rede Wi-Fi sua. Na realidade, hoje, desculpe, na realidade, o que que ocorre? Os aeroportos também passaram a gerenciar e vender internet para os cessionários ou para os lojistas. Então, na realidade, o que que acontece? Eu contrato a eles são responsáveis, eu sou corresponsável, eu contrato a eles uma banda, que normalmente é uma banda full. Eu tenho uma banda lá de 10 mega, ok, então é 10 mega indo, 10 mega voltando, tá? Eu contrato essa banda ela entra dentro de um hub, tá? E ali no switch, depois ele vai para o switch e no switch ela faz a distribuição, tá? E a gente tem, logicamente, inclusive uma coisa extremamente importante, o Wi-Fi que roda dentro do perímetro da cabine, ele é um equipamento do próprio aeroporto que a gente contrata para colocar lá utilizando a nossa banda, tá? Então, hoje os aeroportos são um ambiente, vamos dizer assim, muito mais controlado do que era no passado.
Pensando em questão de business plan, que é uma coisa tão interessante e dá tanto entusiasmo ver esse teu produto, que é um produto que a gente entende que é replicável para o mundo inteiro, em todos os aeroportos. É um problema que existe em todo o aeroporto no mundo. Onde tem aeroporto, o Ventura pode ter essa box. E algumas pessoas que possam, porventura, estar nos assistindo aí, que tenha a curiosidade de saber se esse business Siesta Box, ele é um business aberto à franquia, ou se ele é aberto a investimento, ou ele é aberto a escutar, porventura, a entrada de algum tipo de concessão, para que pessoas aí no mundo inteiro, nós temos 30 países que nos escutam, se tenham digamos que, a liberalidade de entrar em contato com a equipe da Siesta Box para entender se você quiser participar desse negócio também como um franqueado, né? Boa pergunta, Rodrigo. Há pouco tempo atrás, nós, para ser exato, fevereiro do ano passado, nós demos os primeiros passos para a franquia. Demos entrada, inclusive, na ocasião na ABF. Praticamente um ano depois, nós recebemos, há 72 horas atrás, a informação de que agora nós somos oficialmente uma empresa registrada na ABF. Isso dá uma credibilidade muito maior. É lógico que alguém pode me questionar aqui e dizer: Tuca, vai lá, vocês têm alguma unidade de franquia já em funcionamento? A resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque eu administro hoje 4 unidades espalhadas em 3 estados e cidades do Brasil remotamente. Então, para a gente hoje dizer vamos montar uma franquia é muito simples. Eu já tenho 3 unidades funcionando, ajustei todas elas, estamos prontos para atender as pessoas que desejam nos contactar, seja para a franquia, no Brasil ou fora do Brasil, porque eu acho que tem muita oportunidade e a gente poder, juntos, podemos crescer essa rede. E esse conhecimento de mercado que a gente adquiriu ao longo desses 10 anos. Porque esse ano, desculpe, ano passado, Siesta Box também fez 10 anos de vida. Então tem uma série de conjunturas que nos fez a esse momento ser especial. Como está sendo agora esse papo com você, Rodrigo, através da CEO TV, tá? A gente poder colocar para essa audiência enorme que você tem e para esses países todos que estão nesse momento, ou nesse momento nos ouvindo, ou vão nos ouvir em bet mais adiante, porque eu tenho certeza que esse programa vai estar gravado, e dizer, olha, se você tem interesse no negócio Siesta Box e você acha que isso é bom para o local onde você mora, aí eu moro nos Estados Unidos, cara, aqui tem oportunidade. Eu moro na Europa e estou aqui em Lisboa, tem oportunidade. Eu quero que vocês saibam o seguinte, ao longo de 10 anos a gente conseguiu gerar um negócio que é muito difícil, precisa de tempo, precisa de estrada, precisa de experiência, que chama credibilidade, que você não compra em farmácia, nem muito menos na prateleira ali do supermercado da esquina. Você adquire credibilidade. Então, estamos prontos para encarar essa nova fase, seja com investimento, seja com novas oportunidades de negócio, em outras verticais, porque o Siesta Box ela não é só a parte de hotelaria, ela tem toda uma inteligência de tecnologia por trás que pode ser aplicado em várias verticais. Exemplo, coworking, Airbnb, tá? Pode ser aplicado também no agro, né? Através de sensores e tal, isso a gente tudo pode discutir sobre esse tema mais adiante, e você ter o seu negócio rodando 100%, alguns 100% digital e outro talvez não, mas a gente procura
dar o máximo para que você tenha esse business na mão, de ter um equipamento que pode estar 100% digital e poder ter um negócio que chama-se geolocalização, não importa onde você esteja, e o horário também está um pouco para você fazer o teu trabalho. Qual seria a capacidade máxima de ocupantes da cabine? Boa pergunta, porque eu terminei sem responder lá na outra, duas coisas que eu quero colocar agora. A cabine, a capacidade máxima, ela é um beliche, então a capacidade de conforto são 2 pessoas. Mas a gente consegue receber até crianças de 5 anos para o casal. Por que 5 anos? Porque não é um garoto que nem está muito grande, nem está muito pequeno, e aí ele consegue dormir com a mãe na cama de baixo. Porque as nossas camas são camas grandes, ou seja, ela tem 2 metros de comprimento por 90 de largura. Tá? Então, dá para acomodar. Não vai ficar muito confortável, mas acomoda. Né? Com relação à comida que tu me perguntou, e se eu quiser levar a comida lá para dentro para comer, pode? Pode. Tá? A cabine, ela é sua durante o período que está alocada. Eu não vou fazer em momento algum chegar lá, ó, e bater na porta. E se você estiver incomodando o vizinho. Porque o ambiente onde a gente está é um ambiente de silêncio, é um ambiente de tranquilidade para poder você descansar e dar direito aos outros que estão do seu lado descansarem também. Uma hipótese maluca, assim, fazendo um wrap-up do que pode acontecer lá dentro. Se porventura eu pegar no sono lá e extrapolar minhas 2 horas contratadas, dormir de fato, estou cansado, dormir. Existe algum tipo de alerta, algum tipo de alarme, ou alguém vai lá dizer que o período acabou? Não sei se aconteceu já. Eu, por exemplo, uma história muito engraçada que aconteceu na minha vida, eu vivia transeunte no México, é que eu tinha facilidade muito grande de dormir no voo inteiro. Chegava, saía de São Paulo aqui 11 da noite, era como se viajasse 5 minutos. Fechava o olho, apagava, quando acordava estava no México 9 da manhã. Era uma coisa, um período da minha vida bem mais novo, que meu organismo estava ótimo, eu não sentia nada da viagem internacional. Chamava para comer, eu acordava, comia, dormia e pronto. Mas teve uma vez que eu fiquei na última cadeira, um voo do Aeroméxico, dormi de uma forma tão grande, e era sem tomar remédio, que todo mundo saiu do voo no México e me esqueceram lá. Quando o pessoal da limpeza já estava lá nas últimas, lá viram que eu estava meio baixo assim na cadeira, e tem um aqui, opa, acorda, todo mundo já desembarcou, eu fiquei meio maluco. Que até o voo depois ia para Miami. Poderia até ter ido embora para Miami. Então, quando acontece isso, é uma situação engraçada que tem em vista que não deve ter câmera dentro do quarto, né? Mas como é que se monitora isso, que tem uma pessoa lá dentro, estourou o tempo e ela está lá dentro na cabine? Legal, pergunta muito, muito interessante. Lá atrás, a gente pensou colocar exatamente um despertador, que seria alguma coisa tocando. E aí um belo dia aconteceu um fato que me fez mudar de ideia, porque como eu venho falando para você, tudo é experiência. Não vale a pena ter despertador. Exatamente pelo que você acabou de dizer. Porque imagina o seguinte, tu tá dentro do aeroporto, entrou dentro do equipamento para descansar, pegou no sono, perdeu a hora, perdeu o voo, quem você vai responsabilizar? A mim. Né? Então, nós tomamos uma decisão que não tem despertador. O despertador é o teu próprio equipamento celular, que tem despertador e tudo. Agora, nós tomamos uma outra atitude. A cabine, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar e outros tenham ouvido já falar e muito. Existe um storytale, né, uma historinha de fada e tal, que é a Cinderela. Como é que era a Cinderela? A Cinderela trabalhava e um dia ela queria ir num baile para tentar ver o príncipe que tinha pego o sapatinho dela e queria também dançar com o príncipe, se apresentar para ele. Então a cabine, ela é a carruagem da Cinderela, gente. Quando você dá o teu horário, ela ativa, a cabine ativa, ela inicia, independente de você ter chegado ou não, ela vai iniciar o tempo dela, porque aeroporto é um ambiente dinâmico, então não dá para
eu vou atrasar 10 minutos, não dá, porque o outro cara também vai atrasar 10 para entrar, e aí você vira uma bola de neve, ok? Então, horário é horário. O que você pode hoje você tem, no nosso sistema, você tem a capacidade de acessar seu dashboard, você pode alterar a sua reserva, alterar o horário de chegada, a data, a hora de chegada, sem custo algum. Aonde é que você será penalizado? Chegou no 15º minuto antes de iniciar o seu horário de hospedagem, aí sim, nesse momento, você será penalizado com taxas. Então, voltando, a cabine, ela é a carruagem da Cinderela. Ela liga na hora que inicia o seu horário. Se você marcou 10 horas, ela vai iniciar às 10 horas. E vai finalizar no horário que você determinou. E quando ela termina, ela vai te dar 5 minutos ou 6 minutos ainda energizada. Depois disso, bum, vai acontecer como aconteceu. Paga tudo. Então imagina você estar trancada dentro de um ambiente sem ar-condicionado, sem luz, sem nada. Mas como é que eu saio? Você vai sair normal. Além disso, quando acaba o horário, é emitido um sinal para o celular do nosso staff, dizendo, olha, aquela cabine acabou o tempo dela. Então, eu preciso que você vá lá para fazer a limpeza. E, lógico, quando ela entrar, ela bate na porta para ver se... E aí ela acessa o ambiente. Se tiver alguém dormindo, ela vai acordar e deve acordar, né? Há casos, como eu já vivi, de o sujeito chegar lá muito embriagado, deitar, dormir, passar do horário e a gente tem que chamar a segurança do aeroporto para ir lá nos ajudar nesse sentido. Por quê? Porque ele pode ter perdido o voo, ele pode estar passando mal e a gente tem que tomar uma atitude. Então, Rodrigo, eu diria para você o seguinte: se você está confortável, talvez lá dentro do avião, eu não sei como foi o teu caso especificamente, mas o avião, quando ele está em solo, a não ser que ele pare para dormir da noite para o dia, porque ele só tem uma etapa de voo, sei lá, 5 horas depois, 6 horas depois, aí tudo bem, o cara desliga tudo. Mas você tem que manter o cara, pelo menos, conectado em alguma coisa, né? Quando ele está ali ainda para uma nova etapa, ele está conectado num conjunto de geradores para poder o ar-condicionado continuar funcionando. Então, beleza, ali você consegue dormir, porque a temperatura... Agora, se desligar tudo, amigo, é insuportável o calor. É insuportável. Seja no avião, seja na cabine, seja onde quer que for. É insuportável. Tu vai ter que acordar em algum momento, a não ser que esteja muito embriagado, como eu já vi casos como esse, tá? Aí você está anestesiado. É um, é um caso aí, um case de exemplo aí para o pessoal, né? Agora, uma pergunta que eu queria fazer é a venda offline. Por exemplo, se chegar lá, na hora, lá na frente da cabine, não tiver tanta habilidade de entrar no celular e tal, e quiser comprar esse pass para poder entrar na cabine. É possível fazer isso? Sim, a gente tem, tanto é possível você comprar no nossa homepage, através da internet, como é possível também você comprar localmente. O que ocorre localmente? Você incorre do risco de não ter cabine, tá? Mas a gente tem staff 24 horas na cabine, ou seja, no ambiente das cabines. O que pode ocorrer? O staff nosso lá, a garota que faz o atendimento, ela está fazendo uma limpeza, ou ela ter ido buscar rouparia, ou ela ter ido comer alguma coisa, ou, sabe, ou ter ido no banheiro. Então, é muito importante que vocês saibam que, na frente de todas as nossas unidades, tem um número de telefone local. Então, peguem o número de telefone, se não encontram o staff, liguem para ela, não mandem mensagem, pelo amor de Deus. Mensagem
não funciona, só funciona quando é um negócio que você não tem uma necessidade premente, urgente. Então ela pode demorar 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, tá? As pessoas estão ali trabalhando e muitas vezes elas não têm tempo de estar olhando o que está chegando de informação. Esse é um número de celular ou um número de WhatsApp? Ambos, tá? Todo telefone local, cada unidade ela tem um telefone local. Então, lá em Confins, tem um número 31, não me lembro agora o número 31 qualquer coisa. Viracopos, Indem, 19 qualquer coisa, Brasília 61 também. Então, esses números eles são locais e ao mesmo tempo WhatsApp. Mas eu não recomendo que usem o WhatsApp. Recomendo que liguem, tá? Fazer a ligação mesmo via o aplicativo do telefone mesmo, Pode né? ser do telefone ou pode ser também do WhatsApp. Ligar pelo WhatsApp, WhatsApp, vale? vale também. Ah, ótimo. O que que acontece? Quando você faz uma ligação, ele ringa do outro lado. Então quem está lá vai ouvir alguma coisa, Uhum. né? Então é mais fácil você ouvir um ringue do que você ouvir um plim, Sem dúvida. né? De vários E vários tipos. plins que chegam. Então é importante, ligue, não deixe de ligar. Detalhe, veja, nós temos hoje um bot de atendimento e tem muita gente que quer, olha, eu tô com, como é que eu faço para abrir a porta? Gente, o bot não é para isso. O bot é para gerar informações para vocês, tá? Se você está no ambiente das cabines, repito, tem um número local, coletem um número local e façam uma ligação, telefone ou WhatsApp, chamando, ligação mesmo. Não mandem mensagem. Mensagem não funciona para certos tipos de coisa, tá? Não funciona. A gente não tem staff 24 horas para estar atendendo telefone, senão fica complicado. Tuga, queria que você agora pudesse olhar para essa câmera aqui e falar agora especificamente com as pessoas que querem participar do business, seja como um investidor ou seja como um franqueado. E numa terceira wave, você também possa falar com uma pessoa que como que ele entra em contato com a Cesta Box, se é um aplicativo, se é o site, se é venda pelo WhatsApp, e aí falar com os consumidores. Bom, as pessoas que querem investir no negócio Cesta Box ou como franqueador dentro ou fora do país, eles podem entrar em contato conosco diretamente através por exemplo, do Instagram, tá? Eles podem comunicar conosco. Eu vejo todas as mensagens que chegam, eu acompanho tudo. Como podem também mandar uma mensagem através. Opa, você está lá no site de Viracopos, e aí, a partir dali, você mandar uma mensagem usando o bot. Não é o local, é usando o bot para chegar isso até nós, tá? Lá dentro do bot, a gente tem vários canais. Tem canal comercial, tem canal de marketing, canal de reclamação, canal de objetos perdidos, emissão de nota fiscal, tá? Porque para poder a gente agilizar os processos. Então, você pode acessar pelo bot, como você pode mandar uma mensagem no direct do próprio Instagram. Nós estamos presentes hoje no YouTube, nós estamos presentes no TikTok, estamos presentes no Instagram e no Facebook, tá? Então, através... Só não usem muito o Facebook, porque eu não, para ser muito sincero, eu entro muito pouco lá, tá? Mas as outras unidades, os outros canais, principalmente o Instagram, esse aí é mais frequente, até porque as pessoas vão nas cabines, fazem algum tipo de vídeo ou tiram algum tipo de fotografia e postam, tá? E a gente simplesmente pega essa informação e reposta nas nossas redes. É muito importante até para que todos vocês vejam que outros consumidores, como é que eles estão falando da gente, tá? É muito importante isso. Isso chama-se a credibilidade posta ali na frente às câmeras, né?
Então, essa é uma forma. Já o consumidor, o que quer utilizar a cabine, você tem um canal também do bot, como você também, se tiver no local, você tem o WhatsApp local, ou você tem o número do telefone local para você ligar para o nosso staff de atendimento nos aeroportos, tá? Então, estou à disposição, né? Ou você pode também mandar um e-mail para mim diretamente, para tuca@siestabox.com.br, e a gente vai do lado de cá recepcionar ele da melhor maneira possível. Ele vai fazer um quadrozinho aqui com você, e para você segurar essa, Hum, essa lâmpada aí. Apresenta, você falou um pouco da Cinderela, apresenta um pouco da alegoria do Aladim. E aí ele vai pedir para você fazer 3 pedidos especificamente para você. Só pode ser para você. Você vai falar aqui com a nossa audiência, vai compartilhar esse pedido para todo mundo saber, e você vai fazer 3 pedidos para você aí, para o universo, para Deus, para a força que você acredita que move os desejos, né? Bom, primeiro, eu tenho uma fé muito grande e credibilidade, e muita fé e muita esperança em tudo aquilo que eu faço. Eu acho que eu não chegaria aonde eu cheguei se eu não tivesse muita força de vontade, tá? Muita força de vontade e fé para vencer todos os obstáculos que eu enfrentei ao longo desses 10 anos. Então, eu peço ao meu bom Deus, está lá em cima, que sempre me iluminou, que ele sempre aumente a minha fé e sempre alimente também, através dessa fé, a minha esperança de dias melhores e de um país melhor e de um mundo melhor com menos guerras. Perfeito. A gente aqui entrando na reta final do nosso podcast, a gente vai, independente da religião aqui, a gente sempre faz isso no começo, dessa vez eu decidi fazer aqui por último, por uma questão de dinâmica, a gente recita um salmo aqui para que Deus abençoe a nossa conversa. Acho que ele já abençoou, mas eu vou aí recitar um salmo para você, o Salmo 1. Tá muito dentro da linha que você falou, né? Que assim, falando para você como se fosse na terceira pessoa, né? Bem-aventurado aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não, ele não se detém no caminho dos pecadores, e tampouco se assenta na roda dos escarnecedores, pois antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele meditará dia e noite. Pois ele, Tuca, será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual dará o seu fruto na estação apropriada. E suas folhas não cairão, porque tudo quanto Tuca fizer prosperará. Amém? Então esse é o Salmo 1 da Bíblia, e é digamos que um fechamento de Um presente, na realidade. Um presente. é uma bênção aí que eu Uma bênção. emito para você, para que esse salmo seja uma verdade na sua vida, né? Já é. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria que você mandasse uma mensagem para essa nossa linda audiência que está hoje em 30 países, do Brasil à Coreia. São tantos países. Próximo podcast eu vou ler cada país aqui com muito carinho, porque cada pessoa que está aí nesse país escutando o nosso conteúdo é importante demais para mim, para o programa e para cada convidado que vem aqui, porque a nossa mensagem vai reverberar até lá. Temos Índia, temos Coreia, temos Angola, Estados Unidos, Japão e vários países lá que eu vou ter com muito carinho no próximo podcast, ler todos aqui em agradecimento e respeito a você que está aí nesse país. Então, eu queria que você agora fizesse suas considerações finais para o programa e também mandasse uma mensagem para essa audiência que está te escutando aí em outros países. Bom, eu vou primeiro mandar uma mensagem para a audiência, que eu acho que é extremamente importante. Eu vou bater na mesma tecla, porque nós temos a África, que é um continente maravilhoso e que tem muita oportunidade de negócio lá, ok? Repito, Europa tem, Estados Unidos, América Latina como um todo. Então, estou aqui à disposição para conversar com vocês e a gente poder, de repente, vir a estarmos juntos, como ele faz, e seguir o mesmo caminho. Em relação ao programa, eu acho que é muito importante eu colocar isso
Rodrigo, nós nos conhecemos já há alguns anos. Você mudou de Recife para... Na realidade, você era um itinerante, né? Era um cara que vivia de mala 007 voando o mundo inteiro, porque tu trabalhava lá na PwC. Então, mas nós tivemos em algum momento a possibilidade de nos conhecer, criamos um vínculo forte, vínculo esse que várias vezes nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos, conversando, trocando ideias, e sempre você me convidou para vir aqui para o CEO TV. Gente, sabe quanto tempo isso passou? Vocês têm noção? Eu vi hoje aqui, está aqui. Eu acho que tem uma corrente de, de coisas boas que estão acontecendo na minha vida e nas nossas vidas, que é muito importante. Veja, nesses últimos 5 dias, olha só a quantidade de coisa bacana, até chegar aqui e eu poder falar isso tudo para vocês através dele. Certificação ABF, colocamos no ar, Pix, fechamos um contrato para a gente trabalhar junto com a Livelo. Tem nós vamos ser o MVP para fazer pré-reserva com a Priority Pass Lounge Key, tá? Segunda-feira, hoje eu recebi autorização do BH Airport para a gente, segunda-feira, a partir de 10 horas, abrir a operação oficialmente de Confins, lá do aeroporto de Belo Horizonte, Confins, tá? Ter a oportunidade de estar aqui falando para você, né, do negócio Siesta Box. E quem é que proporcionou tudo isso? Como é que eu cheguei aqui ao acaso? Rodrigo. Eu liguei para ele, não tinha nenhuma pretensão, com toda a seriedade, de hoje estar aqui com vocês, para vocês, falando, descortinando e explicando Siesta Box. E aqui estamos. Então, o programa CEO TV abriu uma porta de um tamanho de um bonde, não só para o Brasil, para toda a audiência que hoje ele representa. E essa audiência, ela está aqui, ela está fora do Brasil. Eu não vou ranquear também os países, porque aí ficaria uma coisa muito extensa. Mas, obrigado, Rodrigo. Obrigado a sua CEO TV, da gente poder estar aqui, conversar com a tua audiência, explicar Siesta Box e dizer que vocês todos estão convidados a ir aos aeroportos, nos conhecer e também colocar a sua impressão do negócio Siesta Box. Obrigado mais uma vez e eu espero também que brevemente possamos nos encontrar e a gente continuar com esse momento agradável como estamos aqui hoje. Sim, com certeza. Isso é uma oportunidade muito grande aqui para o canal, porque é o empreendedor que vem modificando um ambiente que em partes insalubre, que é o aeroporto, como ele bem falou aqui, algo que a gente nem, talvez muitos de nós, eu também, às vezes a gente não acorda para isso, que o aeroporto ele pode ser um hub de coisas boas, como encontrar a Tuca no aeroporto, poxa, que satisfação, se encontrou e tal, como também de transmissão de doença, né? Então você ter um lugar realmente que você vai estar reservado, com toda a privacidade, seja para trabalhar, seja para descansar, é um upscale muito grande, tendo em vista, como o Tuca muito bem falou, e eu falei de uma experiência que eu tenho tido com sala VIP, que hoje, cara, cheguei na Europa, na França, lotado. Espanha, lotado. No verão europeu, mas lotado. Uma fila gigante, que você vai ficar lá na fila, é mais confortável que você estar numa cadeira lá de uma lanchonete, né?
E você ter essa oportunidade no Brasil de ter uma cabine privada para você descansar, para você passar o seu tempo, é uma coisa magnífica. Então conheça muito bem esse negócio, acesse esse negócio nos aeroportos de Campinas, aqui em São Paulo, que é um dos aeroportos mais legais que você tem no Brasil, de Campinas, mais moderno, assim, tem uma vibe muito boa esse aeroporto. Você vai ter no aeroporto de Brasília, que é um aeroporto enorme, mas tem lá também, saiba disso. E agora está iniciando essa operação no aeroporto de Confins, que também é um aeroporto que tem serviço e tudo lá, mas não tinha essa oportunidade de ter também esse lugar aqui de distância, tá bom? Então eu quero dizer para você de novo aqui o nosso mantra, que é saúde, força e fé. Desejo tudo isso aqui para sua vida e também desejo que você esteja a partir de agora num conforto maior no aeroporto, com a operação da Siesta Vox te servindo e você desfrutando tudo isso, tá bom, Tuca? Então, um abraço, Tuca, um beijo para você e a gente vai se encontrar com certeza aí nos próximos episódios, você aqui de volta, e recomendo a todos vocês que possam conhecer a Siesta Box. Então, aí, um abraço a todos vocês e a gente se vê aqui nos próximos episódios. Não se esqueçam que esse canal, essa conversa com empreendedores é feita para você. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós precisamos das suas inscrições, precisamos que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que gostam de empreendedorismo, pessoas que, porventura, têm uma disponibilidade financeira e não sabem em que investir. Estão procurando a Associação Brasileira de Franquias. Aqui está uma opção muito positiva, plausível e possível para você entrar no seu handicap de análise, que isso pode fazer diferença para você em toda a sua vida. De repente você já imaginou você ser dono de uma operação dessa de franquia da Siesta Box e poder ser dono de um hotel dentro de um aeroporto? Olha só. E esse projeto ele é tão amplo que ele também não se limita só em aeroporto, ele pode ser replicado também em outros ambientes que Tuca, quando você acessá-lo, ele pode explicar melhor aí tantas variações que esse business ele pode ser incluso, tá bom? Então, Duca, mais alguma consideração, alguma coisa? Eu quero agradecer aos aeroportos de Viracopos, toda a diretoria. Quero agradecer também toda a diretoria do aeroporto de Brasília, lá do Inframérica, do aeroporto aqui de PH Airport, né? Pela oportunidade de terem aberto as portas para a gente, podermos apresentar o nosso equipamento, o nosso trabalho e poder somar com ele para ter um aeroporto mais agradável. Obrigado a todos. Então falou aí, obrigado a todos, nos vemos nos próximos episódios aqui do CEO TV Podcast, Deus te abençoe e vai lá no Siesta Box, nesse aeroporto que eu te falei, não perca essa oportunidade. Hey!